Segundo livro de Reis, queridos, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Versículo 1 em diante. Aleluias. Quero falar sobre atitudes na hora da crise. Atitudes na hora da crise. Nesse texto do segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, havia levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar seu senhor, dizendo: Assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficará purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que eu pensava, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não o terias cumprido? Quanto mais dizer-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne do menino, e ficou purificado. Amém? Essa é a história da cura de Naamã. Amém? Irmãos, hoje não é muito difícil. Não é muito difícil nós encontrarmos uma pessoa ou uma família inteira que esteja passando uma crise. Talvez até você que está aqui nessa noite esteja passando por uma crise financeira, uma crise de saúde, problema na saúde, uma crise familiar, uma crise emocional, não sei. Mas hoje não é muito difícil a gente encontrar pessoas que estejam enfrentando crises. Amém, amados? E a questão é o que fazer diante dessas crises
Mas eu quero dizer que você tem uma grande vantagem, que você já está aqui na presença do Senhor. E Naamã, ele tinha uma crise, e não era uma crise muito fácil, porque o texto que nós lemos diz que esse homem, ele era famoso na sua terra, ele era reconhecidamente um herói de guerra, ele era, talvez as crianças olhavam para Naamã lá na sua terra e que diziam assim, queremos ser como Naamã. Todos olhavam a vida de Naamã e via ele como um general, como um valente de guerra, como um estrategista militar, como um conquistador em suas guerras. Mas Naamã enfrentava uma crise que talvez ninguém sabia, porque fora ele era isso tudo. Mas a Bíblia diz aqui, nós lemos, porém, Naamã era leproso. Enfrentava a crise de uma lepra. Enfrentava a crise de uma lepra. Era chamado de herói fora de casa, acenavam para ele, honravam ele, mas dentro de casa, ele não podia dar um abraço no filho, ele não podia dar um abraço na mulher mais. Por quê? Porque ele estava leproso. Então ele estava enfrentando uma grande crise, uma crise na área da sua saúde. E humanamente falando, nesta época, não tinha como resolver essa crise. Não tinha como resolver esse problema. Porque a lepra não tinha cura. A lepra era considerada uma maldição divina. Uma maldição de Deus. Todos que pegavam, certamente morreriam. Amém, amados? Mas nós sabemos que Deus curou Naamã. Nós lemos. Amém? Até Jesus falou sobre a cura de Naamã no Evangelho de Lucas. Jesus, ele cita essa cura, né? E com o milagre que aconteceu na vida dele, a paz voltou a reinar na sua casa, os seus relacionamentos ficaram melhores, ficou tudo bem. Imagina aí, o cara era leproso e foi curado, a vida dele mudou, virou mil maravilhas, amém? Agora ele podia usufruir da fama, da posição, né? Podia usufruir da sua família, né? Ele consequentemente trouxe a bênção para o seu lado, porque ele foi curado. Deus o curou. Nós lemos aqui, amém, amados? E ele reconheceu o poder de Deus. Ele reconheceu o poder de Deus. Mas o processo que levou Naamã à cura, irmãos, pode nos ajudar a enfrentar também algumas crises que nós enfrentamos. Algumas lições aqui eu quero tirar que pode nos ajudar, e talvez você possa até estar numa situação de dificuldade, passando por uma crise existencial, por uma crise em alguma área da sua vida, e Deus não vai deixar você sair nessa noite sem uma instrução correta. Amém? Então nós podemos extrair algumas lições desse texto que nós lemos aqui. E a primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que na hora da crise, Deus levanta pessoas para nos conectar a Ele. Deus levanta, irmãos. Olha esse problema que Naamã estava enfrentando. Esse herói de guerra, exaltado por todos. Talvez depois do rei, né, o homem mais considerado na Síria. Então, irmãos, como Naamã, que ele era o cara da Síria. Ele era um homem famosíssimo. Lá na sua casa, quando ele chegava, não podia abraçar um filho, não podia beijar a esposa, por causa da contaminação da lepra. Já tinha tudo separado, já tinha o copo de beber água, já tinha o prato para comer, já estava tudo separado, né? Naamã, aqui, ele tem uma conexão dentro de casa. A menina que era escrava, que servia a sua esposa. Uma jovem que não tinha expressão nenhuma,
porque era uma escrava, e que ajudava, talvez na cozinha, era serva da sua esposa. E essa menina simples, né, e aqui a gente percebe o tanto que Naamã ele era um bom homem, né, ele era um bom homem, que ela fala lá, né, se meu senhor conhecesse o profeta que está lá em Israel, ele seria curado. Ela aspirou pela cura de Naamã. Então Naamã era um bom homem, né? Então essa menina, ela é a primeira conexão. Essa menina, ela é a conexão para que Naamã chegue até o profeta. Ele recebe essa informação, ele vai até o seu rei, outra conexão. O seu rei manda ele para o rei de Israel, outra conexão. E de lá ele é enviado para o profeta. E quando ele chega lá no profeta, irmãos, o profeta se torna a principal conexão do poder para curar a vida dele. E ele, quando ele resmunga, achando que não deveria mergulhar no rio, os seus soldados são outras conexões. Então preste atenção, Deus nos conecta com pessoas, para nós sermos abençoados. Não tem essa de ir diretamente a Deus e receber a bênção. Deus nos conecta com pessoas para sermos abençoados. É muito importante, irmãos, nós reconhecermos isso, nós entendermos isso. Talvez você esteja aqui, alguém disse, olha, vamos fazer um passo de fé, vamos ouvir a palavra de Deus lá na igreja. Talvez alguém se converteu aqui, que está aqui, que foi na célula, alguém indicou, alguém chamou, houve uma conexão. E hoje eu quero ser conexão de Deus na tua vida, para que a crise se acabe na tua vida. Eu quero ser profeta na sua vida, em nome de Jesus. Mas você precisa entender que Deus nos conecta com pessoas. Amém? Deus nos conecta com pessoas, irmãos. Olha, eu estava no aeroporto de São Paulo, agora nessa viagem que eu fui para o Rio, passei 7 horas, quase 8 horas no aeroporto de São Paulo. Ia para um lado, ia para o outro, e parei no lugar lá. E um cidadão lá, chegou lá na área que eu estava, tinha muita gente, tudo aguardando, né? E esse rapaz disse, olha gente, eu estou aqui no aeroporto, houve um problema, eu perdi meu voo, eu não tenho dinheiro para pagar a diferença, não tenho agora, e não tenho como conseguir esse dinheiro agora, e preciso retornar à minha cidade. Alguém poderia me ajudar aqui? Né, eu preciso de R$600, o que você puder me ajudar, for me ajudando aqui, vai me ajudar muito. Ele falou e ninguém deu a mim, eu estava lá, irmãos, eu entendi, eu não estou aqui por acaso, eu tenho que dar uma ajuda para esse rapaz. Eu fiz um sinal para ele, ninguém deu a mim, eu fiz o sinal, ele veio, aí eu disse, você tem um Pix aí, eu vou lhe ajudar com R$100, eu posso lhe ajudar com R$100. Tá bom assim? Ele disse, tá bom demais, já ajuda, só fica faltando 500. Então, mas já deu uma... Mas eu conversando com ele ali, irmãos, aí eu peguei os dados para fazer o Pix, aí começaram a vir pessoas para ajudar ele. Várias pessoas ajudaram ele, eu não sei se resolveu o problema dele, mas eu tenho convicção de que eu fui uma conexão chave ali. Eu não resolvi o problema dele, mas eu ativei, as pessoas vieram e começaram a ajudar ele. Tomara que tenha resolvido o problema dele, senão com certeza ele conseguiu em outro lugar. Mas Deus nos conecta com pessoas. Não vai cair, a bênção não vai cair do céu sobre a tua cabeça. Ele te abençoa através de pessoas. Considere as pessoas que estão ao seu redor. Não despreze ninguém. Esse senhor dessa menina lá, que estava lá na Síria, na casa de Naamã, o Naamã poderia não dar a mínima para ela, porque era uma escrava, uma auxiliar da cozinha. Ele poderia não dar a mínima para ela,
desprezar. O que é uma escrava auxiliar lá da cozinha que corta cebola, batata? O que é isso aí? Isso não é nada. Mas foi a conexão para resolver toda a crise da vida dele. Então, cuidado com as pessoas que Deus te conecta, porque essas pessoas vão ter uma conexão de muitas bênçãos para a tua vida. Amém, amados? Amém, queridos? Que às vezes nós queremos hoje só, querer dar crédito, aos curandeiros midiáticos, só queremos dar crédito aos arautos da autoajuda. Meu irmão, Deus usa as coisas mais simples dessa terra para confundir as sábias e as grandes. Entenda isso em nome de Jesus. Naamã teve uma conexão com uma escrava, e através dela, com toda essa cadeia que eu já citei, ela chegou até o profeta e recebeu a cura. Ele chegou até o profeta e recebeu a cura. Amém? E você chegou aqui, você não vai voltar sem a solução do seu problema. Eu declaro isso na sua vida. Aleluia. Segunda lição que eu aprendo nesse texto de Naamã é que na hora da crise é necessário abrir mão dos próprios conceitos e aceitar o caminho de Deus para a cura. Quando Naamã chegou até Eliseu, o que foi que Eliseu falou? Eliseu nem foi até ele, mandou o seu servo lá, seu moço, e dizer assim, olha, você tem que ir, a instrução é essa, para você receber a cura. Você tem que ir até o Rio Jordão, você tem que mergulhar 7 vezes, e você vai ficar curado. Meu irmão, nós lemos no texto, Naamã ficou quase endemoniado, Naamã ficou quase possesso. Ele diz, o quê? Eu vim lá da Síria. Mexeu com o ego dele isso aqui. Eu vim lá da Síria. Eu preparei esses presentes maravilhosos aqui. Lembra dos presentes que eu citei aqui no texto? Esse ouro, essa prata, essas mudas de roupas mais chiques da época, Eu preparei tudo isso. Eu chego aqui na porta da casa do profeta. Ele nem vem me atender. E manda eu ir tomar banho nesse rio barrento. Não. Os rios de Abana e Farpar são águas cristalinas. E o homem ficou quase que possesso. E ele diz assim, eu achava que o homem de Deus ia sair da sua casa. Ele viria até mim, e ele colocaria a mão sobre a minha lepra, sobre o meu corpo, e eu ficaria curado. Eu pensei que ia ser uma manifestação poderosa como essa, dessa forma. Mas irmãos, preste atenção que eu vou te dizer, as coisas não vão acontecer do jeito que eu quero, nem do jeito que você quer. Não é assim que Deus funciona, não é assim que funciona as coisas de Deus. Nós não mandamos em Deus. Deus tem as suas formas. Deus tem o seu meio. Deus, Ele quer trabalhar a nossa fé. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, Ele vai estar sempre querendo ativar a sua fé, para você alcançar as coisas que Ele quer derramar na sua vida. Então Deus estava trabalhando aqui, querendo ativar a fé de Naamã. Querendo ativar a fé de Naamã. E Naamã fica revoltado, Naamã fica inquieto. Por quê? Porque ele quer do seu jeito, e às vezes nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, e não é do nosso jeito. Não é da forma que nós queremos. Deus tem os seus meios. Deus tem a sua forma. Não é como eu quero. Não é com o poder que eu tenho na minha mão.
não é com a influência que eu tenho, não é com o dinheiro que eu tenho, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu ocupo uma posição maior do que outros, é só quando Deus quer e acabou a conversa. Então Deus, Ele quebra os nossos conceitos, como quebrou aqui os conceitos de Naamã. E às vezes nós não somos muito diferentes de Naamã. Amém, amados? Às vezes Deus dá sim na hora, às vezes Deus dá não. E às vezes Deus diz, espere. Espere. Às vezes não é no primeiro passo de fé, às vezes não é no segundo, nem no sétimo. Às vezes precisa fazer uns 7 passos de fé. É preciso fazer uns 7 às vezes. E às vezes não acontece nenhum desses 7, quando você menos espera, aconteceu. Porque Deus é Deus. Amém? Diga, Deus é Deus. Diga, Deus é Deus. Aleluia. Eu quero que Deus opere na minha vida e opere na sua vida também. Aleluias. Terceira e última lição que eu aprendo nesse texto aqui. Na hora da crise é necessário obedecer às ordens específicas do Senhor. Naamã foi obrigado a reconsiderar a sua fúria para que o milagre acontecesse. Ele ficou furioso, ele ficou revoltado. Aí, irmãos, o soldado foi lá, falou mal, né? Falou mal do rio do Rio Jordão. O rio deles era melhor. Mas ele teve que reconsiderar, porque o que Deus fala, Ele não muda. Diga, Deus não muda a sua palavra. Deus não muda os princípios da sua palavra, irmãos. É para obedecer e ponto final. Para ser salvo, tem que aceitar Jesus, não tem outra forma não. Por quê? Porque está na Bíblia. Aí tem gente que diz assim, era tão bonzinho, morreu, com certeza foi salvo. Se não aceitou Jesus como Salvador, não se tornou filho de Deus. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Amém, amados? Fulano é tão bom, só falta Jesus, falta simplesmente tudo. Falta tudo. Não é, irmãos, não são do jeito que a gente quer. As coisas de Deus é conforme a palavra de Deus. É conforme a palavra de Deus. Ai, mas fulano deu uma oferta grandiosa, vai ser salvo. Vai não, irmãos, vai não. Salvação é crer em Jesus. Aí você pode dizer, mas o cara era ruim que só, mas aceitou Jesus como Salvador, foi salvo. Salvação não tem nada a ver com atitude, a salvação é salvação, é crer que Jesus morreu na cruz, isso é a salvação. Amém, queridos? É o que a Bíblia diz, e a Bíblia não vai mudar porque a gente acha isso ou porque a gente acha aquilo, porque a Bíblia ela trabalha com princípios, amém, queridos? Com princípios, aleluia, louvado seja Deus, amém? Aleluia, Jesus. Então preste atenção, Naamã, ele tinha que obedecer, qual era a palavra? Vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. A prova é tanta, irmãos, que ele tinha que obedecer o quê? O mergulho durante 7 vezes. Tudo que ele falou, da porta do profeta até o rio, Deus não levou nada em consideração. Deus estava esperando os 7 mergulhos para poder agir. Porque tudo que ele falou mal do profeta, que achava que o profeta deveria agir assim. Falou mal do rio, que o rio é sujo, lá o rio Jordão. Falou que o seu era melhor, tudo dele era melhor. Então, poderia muito bem dar 7 mergulhos e Deus dizer assim, não vai ser curado não, porque falou muita besteira. Mas só que não era por isso. O que condicionava o milagre era a obediência aos 7 mergulhos. Você entende isso? Você está entendendo isso? Então, meu irmão, 7 mergulhos era que Naamã tinha que dar no rio.
E se ele não desse, não tinha acordo, ele poderia fazer o que ele fizesse. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que você conhece a palavra de Deus e você tem que obedecer a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz que eu tenho que crer, meu irmão. É o que a Bíblia diz e acabou a conversa. Não tem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho americano, não tem nada disso. A Bíblia falou, está falado. Amém? E a Bíblia quer que você seja, a Bíblia expressa a vontade de Deus, e dentro da vontade de Deus, ela quer que você seja abençoado, abençoada, dentro dos seus princípios. Amém, amados? Deus quer, não sei que problema você chegou aqui, olha, pode ser menor do que Naamã chegou diante da casa de Eliseu, e pode ser maior ou pode ser menor, não interessa, o mesmo Deus está aqui nesta noite, e o mesmo Deus pode e quer trazer solução para a tua vida. Creia nisso, tome posse disso para a sua vida, e você vai ver a solução dos seus problemas. Amém? Mas obedeça o que Deus diz, simplesmente obedeça. Amém, amados? Eu quero que vocês coloquem em pé em nome de Jesus. E eu quero que você feche seus olhos. Eu acho interessante nisso tudo aqui, irmãos, é que Naamã, ele admitiu que estava doente, e por ele admitir que ele foi buscar a cura. E com certeza você está aqui porque está precisando de alguma coisa. Eu não sei o que é, mas o meu Deus sabe. E Ele pode resolver o teu problema. Aleluia, aleluia. A princípio ele resistiu, mas depois ele se submeteu ao que o profeta havia determinado, e por isso ele foi abençoado, e o resultado foi melhor do que ele esperava. A Bíblia diz, nós lemos aqui, que a sua pele ficou limpa como a pele de uma criança, como a pele de um bebê. O milagre na vida de Naamã fez dele uma pessoa melhor, com certeza. Fez dele uma pessoa melhor. Ele voltou com outra expectativa, de Israel para a Síria. Amém? É tanto que ele declara, no capítulo 5, no versículo 15, ele declara que agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Eu creio piamente que Deus quer que você, diante da crise que você está enfrentando, você saia, você triunfe sobre ela, e você declare isso: não há Deus como Deus de Israel, não há Deus como Deus da Bíblia, não há Deus como Deus que está aqui nesta noite. E mesmo sem vermos, mesmo sem nós enxergarmos, mas Ele está aqui, e Ele nos abençoa e nos prospera. Esse Deus que quer te abençoar nesta noite.